Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Vamos falar especialmente do segredo do Santo Rosário, ou seja, por que ele é tão poderoso e ao mesmo tempo tão atacado. Momento da oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dentro da história da Igreja, da tradição, a gente poderia trazer aqui milhares de santos, né, numerosos papas, argumentos teológicos, testemunhos, mas milhares mesmo, para tentar mostrar o quanto o Santo Terço ele é poderoso. Mas eu quero começar aqui com uma fala do próprio Gabriele Amorfi, que foi um exorcista, um padre exorcista do Vaticano, já falecido, e dentre as falas dele tem esse testemunho. Certamente o demônio vê o terço ao pescoço e tem medo dele, tem terror dele. Depois também devemos rezar o terço. Uma vez o demônio disse a uma carismática: se as pessoas soubessem a importância e a força do terço, seria meu fim. Nunca mais poderia fazer nada. Então aqui o próprio demônio reconhece a fraqueza dele diante da força do terço. E aí o padre Gabriele Amorfi finaliza o seguinte: é a oração mais grata e mais agradável à Senhora. Então aqui, meus irmãos, minhas irmãs, fica muito claro por que o Santo Terço é tão atacado. Porque ele é uma arma poderosa e o demônio tem terror dele. É a oração mais agradável à Nossa Senhora. Então, dentre esses ataques ou objeções muito comuns, eu quero trazer três, que na minha opinião são as mais comuns. E qual o problema dessas objeções? Normalmente elas são, claro, contra os cristãos católicos. E isso traz certa confusão, porque muitos católicos não sabem argumentar ou não têm conhecimento para responder, né, muitas vezes essas objeções. Então hoje a gente vai falar um pouquinho delas aqui, são três, na minha opinião, as mais comuns. Primeira, o terço são vãs repetições, ou seja, muitos atacam o terço usando aquela fala de Jesus, que está lá em Mateus no capítulo 6. Em vossas orações não useis muitas palavras. Aqui Jesus está, é importante a gente entender o contexto dessa fala. Jesus estava denunciando a hipocrisia dos fariseus, que faziam muitas orações em público, com muitas palavras, muitas repetições, etc. Parecia por fora, muito piedoso, ou seja, de muita fé, mas a oração não vinha do coração. Ou seja, o grande problema que Jesus está mostrando aqui é a oração hipócrita, a oração que não tem fé, a oração que não vem do coração. E Jesus ensina aqui mesmo na sequência duas formas de oração muito apropriadas. A primeira, quando orares, entre no seu quarto, feche a porta. Ou seja, não precisa de plateia, não precisa de público, é você na intimidade com Deus. Que ensinamento belo esse. E na sequência Jesus traz aqui a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então, obviamente que no Santo Terço a gente usa a oração do Pai Nosso também, e isso traz muito poder para o Santo Terço. Então, as muitas palavras aqui que são usadas como argumento para refutar o terço, ela não é o que Jesus está querendo colocar. Até porque Jesus, em outras parábolas, a gente pode citar aqui, lá em Lucas, no capítulo 11, o amigo importuno, e depois em Lucas, no capítulo 18, o juiz e a viúva importuna, ou seja, ambos os casos, no caso da viúva, por exemplo, a mulher insiste com o juiz incansavelmente, até que o juiz, ele acaba cedendo, porque estava muito importuno aquela atitude da mulher. Então Jesus aqui está mostrando para a gente que, ou seja, quando a gente orar, seja insistente, mesmo que isso seja importuno. Como diz São Paulo nas cartas, orai sem cessar, orai o tempo todo, orai sempre, em todo lugar, etc. Então, certamente, irmãos e irmãs, usar muitas palavras não é o problema. O que Jesus estava denunciando é
a oração que não vem do coração. Segundo ponto, segunda objeção, né, que costuma ser muito atacada. A Ave Maria não é bíblica. Esse argumento é muito comum, né, principalmente dos nossos irmãos protestantes, que trazem tudo, né, o que tem na Bíblia. Só que é muito fácil também de refutar isso, porque dentro da própria, no capítulo ali 1, né, de São Lucas, a gente já vê praticamente a Ave Maria toda. Começa com a anunciação do anjo, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, e depois Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite. Ou seja, a própria Isabel sauda Maria, né, faz a profecia do fruto do teu ventre e anuncia que ela é mãe do Senhor. Então, quando a gente diz, né, Santa Maria, mãe de Jesus, é bíblico, está lá. Não tem como dizer que não é, né? E a última parte da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então é o momento atual em que vivemos e a morte que todos vamos encarar. E somos pecadores, então essa parte final, né, da Ave Maria, na verdade, ela é a súplica para a gente fazer pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então vejamos que a Ave Maria ela é uma oração totalmente bíblica, né? Tem uma parte angélica, uma parte de Santa Isabel e totalmente fundamentada teologicamente ali falando. Isso é a parte vocal do rosário, né? O que muitos não sabem é que o rosário também tem uma parte mental, ou seja, ele é composto tanto da oração vocal como da oração mental. Oração vocal é o comumente que a gente escuta, Pai Nosso, né, e as 10 Ave-Marias. Qual é a parte mental? A parte mental são os mistérios da vida de Jesus que a gente contempla. E aqui, né, a maioria dos nossos irmãos protestantes não sabem que a gente faz essas meditações. Então hoje, né, o terço, eles são 4 mistérios, a gente pode dizer assim, os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Ali a gente vai meditando a cada dezena, né, de um Pai Nosso com 10 Ave-Marias, um momento da vida de Jesus, né? A gente medita e fica fazendo aquela oração mental sobre aquele momento, desde o nascimento, da anunciação do anjo até a ressurreição de Jesus. Então, é mais um argumento também que é usado de uma forma indevida, né? A Ave Maria ela é totalmente bíblica e mentalmente a gente reza a vida inteira de Jesus nele. Terceiro ataque, muito comum também, honrar a Nossa Senhora é idolatria. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vocês imaginam, né, o próprio São José, o anjo disse a São José, não tenha receio de receber Maria. Essa frase também vale para todos os cristãos. Imagina a saudação angélica que ele fez à Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Será que o próprio anjo está fazendo idolatria, né? Ou seja, é muito esquisito esse argumento. Isabel também diz, né? Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres todas. Então não tem como dizer, né, que Maria foi uma mulher comum. Então, teologicamente falando aqui, qual o problema da idolatria? Idolatria é quando a gente coloca algo no lugar de Deus, né? Fazemos um ídolo. E certamente todos sabemos que Maria é criatura. Maria foi criada por Deus. Então, quando a gente faz oração em honra, em respeito a Nossa Senhora, não tem nada a ver com idolatria, porque a gente não está colocando Maria no lugar de Deus. É isso que muitos também não entendem. E como que a gente pode também argumentar isso de outra forma? Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, estava profetizado, né? O que está profetizado lá? Quando Adão e Eva pecam, né, a serpente ela é ali colocada, né, digamos assim, contra a parede por Deus, né? E Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, desde Gênesis está previsto essa inimizade com Maria e a sua descendência, que é Jesus. Então, o que muitos fazem de uma forma talvez assim triste, né, é imitar o próprio demônio, que tem inimizade e terror com Maria. Então, acho que todo cristão, assim como nós católicos, né, deveríamos imitar Jesus em tudo, inclusive naquilo que ele ama. Então, se ele ama Maria, se ele ama São José, quem somos nós para não amar a mãe de Jesus, a escolhida por Deus? Então, não foi a Igreja Católica que escolheu Maria, não foi o Papa, não foi um concílio, né? Não foi nada disso. Quem escolheu Maria foi Deus. Então, é impossível a gente não amar aquilo que Deus escolhe, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar de forma soberba imitando o próprio demônio que tem inimizade com Maria. Amém? Então Maria é essa, a mais perfeita das criaturas, e isso causa inveja, com certeza, no demônio. E todas as pessoas que se assemelham ao demônio não estão percebendo a gravidade e o perigo, né, do que estão fazendo. Bom, esses são as três objeções que eu queria trazer, pessoal. Queria falar um pouquinho também aqui da minha própria vida. Então, o que eu percebo, né, com muitas pessoas que rezam o rosário e comigo mesmo na minha vida, né, é que o Santo Rosário ajuda a silenciar o coração, melhora muito a concentração, aumenta a confiança em Deus. Muitas graças começam a aparecer mesmo sem pedir. A gente não sabe muitas vezes o que pedir de graça, mas o fato da gente estar rezando o terço todos os dias, isso traz muitas graças. É difícil até de explicar isso. E traz uma esperança incrível em Deus. A fé aumenta, a caridade parece mais fácil ajudar os outros, ser mais amoroso, mais carinhoso, mais caridoso, né? E por aí vai. Então, literalmente eu experimentei uma mudança na minha vida, e uma grande assim santificação, melhoria, digamos, na parte da pureza espiritual, né? Uma purificação de coração. Então eu recomendo muito o Santo Terço, mas eu não quero aqui parar, né? No meu próprio testemunho, eu vou trazer aqui um testemunho que tem no livro de São Luís Maria de Montfort, né? Ele fala o seguinte: as crônicas de São Francisco contam que um jovem religioso tinha o costume louvável de rezar todos os dias, antes de sua refeição, a coroa de Nossa Senhora. Aqui um breve parênteses, né? Quando diz coroa, é o Santo Rosário. Um dia, não se sabe por qual razão, ele deixou de rezá-lo. Tendo soado a hora do jantar, ele pediu permissão ao superior para recitá-la antes de se sentar à mesa. Com a permissão, ele se retirou em sua cela. Todavia, como ele estava demorando muito, o superior enviou um religioso para chamá-lo. Esse religioso o encontrou em seu quarto, brilhando por inteiro com uma luz celestial, e Nossa Senhora com 2 anjos junto dele. À medida que recitava uma Ave Maria, uma linda rosa saía de sua boca, e os anjos pegavam as rosas umas após as outras e as colocavam sobre a cabeça de Nossa Senhora, que demonstrava aprovação. 2 outros religiosos, enviados para ver a razão do atraso dos demais, contemplaram toda a cena, e a Santíssima Virgem não se retirou enquanto a coroa não foi recitada. Portanto, o rosário é uma grande coroa e o terço é uma pequena tiara de flores ou uma pequena coroa de rosas celestes que colocamos sobre a cabeça de Jesus e de Maria. A rosa é a rainha das flores, assim como o rosário é a rosa e a primeira das devoções. Então aqui esse testemunho, né, é muito belo,
isso aqui eu quis trazer porque, de certa forma, ele resume o grande segredo do Rosário. O grande segredo do Rosário é esse: cada Pai Nosso e uma Ave Maria forma uma parte da coroa de rosas em Jesus Cristo e Nossa Senhora. E como isso é agradável ao coração de Deus, né, a de Jesus, e ao coração de Nossa Senhora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para finalizar, eu pego aqui uma mensagem de Nossa Senhora de Fátima, e ela começa aqui, enfim, né? São muitas mensagens, tá, pessoal? Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, em todas as aparições de Nossa Senhora, ela traz a importância do Santo Terço. Então eu peguei só uma, que é a mensagem do dia 13 de junho de 1917. Né? Diz assim: quero que rezais os terços todos os dias. Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Não desanimeis, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Eu fiz aqui alguns cortes, tá, pessoal? Só para pegar a parte que interessava aqui para o nosso vídeo de hoje. Mas percebam o grande segredo do Rosário. É uma grande devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque honra a sua própria mãe, a quem ele muito ama. E o próprio Jesus quer colocar, né, essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. E Maria coloca a gente nesse refúgio espiritual que é o seu coração e conduz a gente até Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, recomendo, se você não fez ou não tem o costume ainda de rezar o Rosário, o Santo Terço, né? Experimente, eu só digo isso, experimente, vai ser uma coisa incrível na sua vida, como isso vai mudar, e coisas que você tem passado dificuldades, você nem vai perceber que irá superá-las de uma forma inexplicável. Então, cada dia a igreja tem uma recomendação para meditação, né, do Santo Terço, ou seja, dentro daqueles mistérios que a gente falou. Segunda e sábado são os mistérios gozosos, terça e sexta são os mistérios dolorosos, quarta e domingo são os mistérios gloriosos e na quinta são os mistérios luminosos. E facilmente você procura aí, né, no Google ou em outro lugar quais são as passagens bíblicas indicadas, né, para cada meditação da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode abrir na sua própria Bíblia, fazer uma leitura meditada, digamos assim, né? Você lê o trecho bíblico, coloca esse sentimento no coração, essa imagem, né, da vida de Jesus, e faz o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. É assim que se reza o Santo Terço. Amém? Que Nossa Senhora hoje, Nossa Senhora do Rosário, possa nos ajudar nesse caminho da conversão, nesse caminho da santificação, nesse caminho da gente conseguir perseverar nas orações, especialmente do Santo Terço do Rosário. E que Nossa Senhora nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.